Transformação digital, sustentabilidade e o futuro do cooperativismo de crédito. Esse é o tema do novo episódio do Papo Cop. Hoje vamos entender como as cooperativas estão se adaptando a uma economia mais verde e digital, com a participação especial de Natália Braulio, especialista em finanças sustentáveis na Fenasbac. Eu sou João Vitor, jornalista do Mundo Cop, e te convido para essa nossa conversa com a gente. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer, Natália, por aceitar conversar com a gente, discutir um pouquinho sobre esse tema que tem emergido nas questões de gestão e sustentabilidade. Antes de irmos para as perguntas, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre as suas atividades na Fenasbac. Legal, João. Eu que agradeço o convite. Eu sempre aproveito essas oportunidades da gente falar não só de futuro, né, mas do presente que já está acontecendo, que é essa transição para uma economia cada vez mais digital e verde também. Bom, mas primeiro eu acho que eu preciso explicar o que é a Fenasbac, né, porque a gente faz tanta coisa que é sempre importante a gente relembrar tudo que a Fenasbac representa. A Fenasbac é a Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central, e a gente atua já há quase 8 anos com os programas de aceleração dos reguladores financeiros. Então, o LIFT, que é o Laboratório de Inovação em Finanças Tecnológicas, que a gente atua com o Banco Central. Agora foi lançado, faz pouquinho tempo, o LIP, que é o Laboratório também de Inovação, de Experimentação e Inovação, junto com a CVM. E a gente tem o nosso programa de aceleração, o NEXT, que também traz desafios do mercado financeiro para que as startups trabalhem em conjunto. Então, esse programa de aceleração e inovação aberta que a gente tem. Fora isso, e não é só isso, já é muita coisa, a gente também atua com o RECIP, que é o reconhecimento, né, de inovação com propósito, atua diretamente com as cooperativas de crédito, um trabalho muito bacana de mapear todas essas iniciativas. Então, muito do que a gente vai conversar aqui acaba passando por essas diretrizes do RECIP. Afinal, quando você está direcionando os seus negócios para uma economia mais digital e mais verde, você está exercendo o propósito das cooperativas, e a gente vai falar mais sobre isso. A gente atua também num evento muito bacana que é o Sincop, conteúdos direcionados para as cooperativas de inovação e tendências no mercado, e mais um monte de coisa, João, mas eu acho que senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. Hoje eu sento, é bastante coisa mesmo, a gente trabalha muito. Hoje eu sento na cadeira da especialista de finanças sustentáveis, dentro da Fenasbac, então eu atuo junto nesses vários programas, nessas várias atividades que a Fenasbac desenvolve, e eu trago esse olhar de justamente contribuir para como que a gente direciona recursos e ferramentas do mercado financeiro para movimentar uma economia mais sustentável. É isso. Ótimo. E para começar, como você disse, você está muito inserida nesse cenário de inovação, de gestão, e eu gostaria de saber como você enxerga que essas transformações digitais têm mudado a maneira como as cooperativas de crédito se relacionam com os seus membros. Perfeito. Bom, eu acho que conforme eu estava já começando a dar um spoiler no nosso assunto, as cooperativas, elas já nascem com esse DNA da colaboração. Então, quando a gente está olhando para uma economia mais digital, mais verde, esse core colaborativo das cooperativas, do modelo de negócio cooperativa, ele já ajuda muito nessa transição. Então, eu percebo que esse desenvolvimento de modelo de negócio, de novos produtos que conversem, né, com essa evolução econômica, acaba sendo um encaminhamento natural para as cooperativas. Então, se debate muito, se vê produtos de finanças verdes já sendo negociados, já sendo utilizados pelas cooperativas. A gente percebe desenvolvimento de dados muito forte quando a gente está falando de tecnologia. Então, os sistemas de cooperativa já trabalham muito com modelagem de dados e o que isso pode trazer de valor agregado para o negócio das cooperativas. Então,
eu penso que sim, as cooperativas estão bem posicionadas, estão trabalhando e estão desenvolvendo essas competências no seu dia a dia. Ótimo. E em relação a essa aceleração tecnológica, a ampliação do uso de novas ferramentas para a produção, como que você avalia a participação da inteligência artificial e do Open Finance nessa relação de atendimento e oferta de serviços? Perfeito. Bom, eu acho que, João, a gente já percebe que não só no mercado financeiro, não só nos serviços de finanças, mas em vários outros segmentos da nossa vida, atendimento digital já é um caminho sem volta, né? Já vivemos essa realidade e agora, com essa evolução da inteligência artificial, a gente vai ser plenamente atendido digitalmente, né? Então, assim, eu acho que acaba não sendo uma opção. Eu acho que já está presente, a gente já vê casos de cooperativas tendo agências 100% digital, né? Mesmo que um dos grandes diferenciais das cooperativas de crédito é o olho no olho, é o ir tomar um cafezinho na agência, eu acho que essa essência ela não é perdida, né? Ela é justamente ampliada por essas tecnologias. Então, eu entendo que inteligência artificial, Open Finance, blockchain, tokenização, todas essas tecnologias são ferramentas para que as cooperativas possam escalar cada vez melhor, e aí escalar não de volume apenas, mas escalar em qualidade, escalar, né, no relacionamento com o seu cooperado. Então, de novo, eu percebo que já é um caminho que está sendo trilhado, mas o que eu vejo também, João? Eu vejo que existe uma necessidade interessante, e aí é uma pergunta também, porque eu não tenho 100% da resposta, mas é uma necessidade de requalificar os profissionais dessas cooperativas para que naveguem de forma tranquila, de forma a tirar proveito dessas tecnologias no seu dia a dia. Então, eu acho que a gente ainda vive, em algumas ocasiões, o receio desses profissionais das cooperativas de crédito em lidar com essas tecnologias, em achar que tem uma complexidade mais alta do que na verdade tem, por desconhecimento. E eu queria entender um pouco mais sobre isso, sobre quais são as etapas que as cooperativas precisam percorrer até alcançarem a transformação digital completa. Então, o que eu percebo, assim, como essência? Como essência, e aí tem muito a ver com o RECIP, que é inovação com propósito, né? A pergunta é, você quer digitalizar para quê? Por quê? Qual é o propósito disso, né? E aí você vai trazendo os valores do cooperativismo e vai usando essas ferramentas da digitalização para que eles sejam, de novo, como eu falei, escalados, para que eles sejam amplificados, né, ampliados, enfim. Então eu entendo que essa jornada de digitalização, ela parte dessa compreensão de qual é o objetivo final, qual é o propósito disso, né? Ela vai para um mapeamento de o que precisamos fazer tecnicamente e comportamentalmente, porque não é só tecnicamente, eu não posso ter só as ferramentas de tecnologia se eu não tenho profissionais competentes no sentido de recursos humanos mesmo, né? De ter as habilidades, de ter a atitude de fazer essa transição digital. E aí eu já trago também para a conversa a transição verde, né? Porque a gente já percebe movimentos dos reguladores muito claros quanto à governança de finanças verdes, de finanças sustentáveis, quanto ao controle de financiamento, de emissões financiadas. Aí a gente entra na questão do aquecimento global, na questão da, né, emissão dos gases de efeito estufa, tudo isso que está alterando essa dinâmica, né, climática no planeta. Então, a gente tem reguladores do mercado financeiro olhando para isso e dizendo, instituições,
A gente precisa que vocês entendam sobre isso que está acontecendo, a gente precisa que vocês meçam a participação de vocês, direta ou indireta, nesses cenários, para que a gente tome uma atitude a respeito. E isso tudo só é possível, João, com tecnologia. Eu não vou conseguir medir o meu portfólio de investimentos, quanto ele está financiando de emissões, quanto eu deixei de financiar, quanto que eu financiei de soluções sustentáveis, se eu não tenho ferramenta tecnológica, se eu não estou usando inteligência de dados, se eu não estou usando redes seguras, como uma blockchain, por exemplo, que traz essa transparência, que traz essa governança para os processos. Então, tudo isso, quando a gente fala em digitalização, é como que eu faço essa jornada mais sustentável e mais eficiente, ou melhor, mais eficaz, né? Porque quando a gente está falando de eficácia, a gente está falando de entregar com qualidade o meu objetivo final, que aqui a gente está chamando de propósito, né? Então, o mapeamento de tudo isso, para que então se consiga executar, né, na rotina operacional das cooperativas. Quais são os fatores que transformaram essa transição tão necessária para as gestões das empresas? Você disse que as mudanças climáticas são essenciais, que têm trazido debates importantes a respeito da sustentabilidade, da importância da atenção ao meio ambiente. E eu queria saber quais outros assuntos acabam tangindo essa importância, essa valorização da sustentabilidade na gestão. Bacana. Assim, João, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer, essa transição sustentável, ela é um assunto de alta complexidade. Porque, veja bem, a gente está falando de mudança climática, a gente está falando de economia, a gente está falando de risco, gestão de risco, análise de risco. E a gente ainda está colocando a camada da tecnologia para nos ajudar a fazer tudo isso. Então, a gente já parte daqui. Difícil pra caramba, tá? No entanto, o que está acontecendo? A gente já está vendo no nosso dia a dia, e aí eu vou trazer para um exemplo muito prático das cooperativas, o custo que é a gente não olhar para esses riscos climáticos. Para esses riscos eu vou melhorar, socioambientais climáticos, né? Então, por exemplo, ano passado, enchente no Rio Grande do Sul. Eu não sei se você conhece, João, você conhece uma teoria chamada teoria do Dunnett, que fala sobre transição sustentável? Essa teoria é muito legal, ela é de uma economista, se eu não me engano, inglesa, tá? Chamada Kate Raworth, é muito bacana. E o que ela diz? Ela diz que o nosso modelo econômico precisa mudar. Essa coisa que a gente tem lá desde a Revolução Industrial, que o sucesso da economia é produzir, aumentar, escalar, né? Crescer a economia, independente do que aconteça. O que a Kate diz é assim, a gente não funciona mais isso. Não funciona. A gente precisa que a nossa economia seja como um donut. Aí você imagina um donut, né? Aquela rosquinha. O limite externo do donut, ela fala que são os limites planetários. Então, a gente está falando de aquecimento global, acidificação dos oceanos, a gente está falando de fertilizantes nas florestas, a gente está falando nas plantações, a gente está falando de alteração do uso da terra, desmatamento. Então, ela coloca todos esses limites planetários que a gente precisa respeitar, porque se a gente não respeitar, se a gente ultrapassar, vários a gente já ultrapassou, tá? Spoiler. Mas se a gente continuar ultrapassando, o planeta entra em colapso. Se o planeta entra em colapso, vida. De várias formas. E a parte interna do donut, aquela basezinha da rosquinha, ela diz que é o mínimo de qualidade de vida que a gente tem que ter. Então, veja bem, a gente não está dizendo que a gente não vai mais consumir as coisas, que a gente não pode passear, viajar, que a gente não pode comer bem, que a gente não pode viver bem. Não, não é isso. Ela diz que esse limite básico de qualidade de vida, e aí esses limites básicos estão muito conectados com os ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é direito à educação,
paz, justiça, igualdade de gênero, tem uma série de coisas que são a base dessa qualidade de vida humana. Então, veja, a teoria da Kate diz que uma economia sustentável, ela precisa viver entre o limite planetário e a qualidade mínima de vida dos seres humanos. É aqui que a gente tem que viver. Como que a gente faz para poder transformar esses dados em estratégias eficientes para poder comunicar e contribuir para o processo de comunicação entre as pessoas que fazem parte? A medição, a governança e a medição dessas questões socioambientais, e aí não só falando de carbono, falando de tudo que a gente está medindo, para que a gente não ultrapasse o limite planetário, para que a gente tenha o mínimo de qualidade de vida, são extremamente importantes. E hoje a gente vive numa sociedade digitalizada. Tudo tem rastro digital. Ou seja, na teoria, eu consigo contabilizar tudo. Eu consigo medir tudo, né? Ou quase tudo. Vamos botar assim, porque tudo é muito absoluto, né? Quase tudo. Logo, quanto mais maestria eu tiver nessa questão de dados, nessa tecnologia de dados, nos instrumentos, nas tarefas que eu preciso executar para que esses dados sejam íntegros e estejam disponíveis, melhor. Melhor para a instituição financeira fazer a sua avaliação de risco, melhor para os cooperados e para os clientes em geral escolherem o que estão consumindo, né? Porque se eu tenho a clareza do que eu estou consumindo, eu consigo escolher de forma mais consciente. Então, tudo isso passa por essa tecnologia de dados. E aí, isso se retroalimenta, porque se eu consigo entender as vantagens que eu tenho em consumir um produto financeiro mais verde, e eu consigo perceber a diferença que eu estou fazendo nesse cenário ao consumir isso, eu vou querer consumir mais. Enfim, encaminhando para o final, eu gostaria de entender um pouco sobre quais são as suas perspectivas para o futuro, em especial para o futuro das cooperativas de crédito na atuação da economia verde digital. Eu acho que é muito nesse sentido que eu já comecei a falar. Eu acredito muito nesse possível protagonismo das cooperativas de crédito, mas eu entendo que existe um caminho, de novo, de trazer esse desenvolvimento humano para os profissionais das cooperativas. Eu percebo muito uma vontade muito grande, um propósito muito grande de fazer a diferença, de levar, né, a economia para essa parte mais sustentável, mas eu sinto que falta esse desenvolvimento mesmo técnico de entender o que eu tenho que fazer, quais os instrumentos eu posso usar, como é que eu posso conectar. E aí tem várias formas das cooperativas trazerem isso para os seus profissionais. Tem os eventos que acontecem online, tem muitos eventos da área, a própria Fenasbac tem vários, mas tem outros também dos reguladores, do Banco Central, da CVM, tem uma série de coisas acontecendo. Aí você tem consultorias, você tem próprio programa de inovação que pode participar com essa temática de finanças sustentáveis. Ou seja, eu vejo que a gente deveria fomentar cada vez mais esse desenvolvimento, essa requalificação profissional dentro das cooperativas, que aí eu volto a dizer, acredito nas pessoas. As pessoas percebendo e entendendo a grande diferença que elas podem fazer nesse cenário, aí o jogo está ganho. Ótimo, ótimo. Eu gostaria de agradecer, foi um papo muito enriquecedor. Conseguimos, acho que, tirar todas as dúvidas, entender um pouquinho sobre o cenário da economia verde. E gostaria de agradecer novamente a sua participação, sua disponibilidade para discutir sobre o assunto e deixar até uma próxima para a gente poder se alongar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de todas as questões que fazem parte dessa parte de sustentabilidade. Então, muito obrigado. Maravilha. Obrigada a você, mesmo. João. Foi ótimo. Valeu o convite. Papo muito bacana. Obrigado, viu? Então, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.